Absurdo. Hoje o senador da República, Marcos Duval, implorou para que os Estados Unidos invadam o Brasil. Vamos ver um trechinho do vídeo. Pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Agora Alexandre está indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir. Puta que o pariu, Brasil! O que mais falta para poder vocês entenderem que nós tomamos o golpe? Viram só? Rapaz, eu tenho 45 anos e eu nunca vi isso na vida. Um político brasileiro pedindo para uma nação estrangeira invadir o Brasil. E depois esse pessoal fala que é patriota. Fora com os argumentos dele, né? Que é para acabar com a ditadura, com não sei o que, bababá. Eu nunca vi na vida, pessoal, na história da humanidade, uma ditadura onde você pudesse falar mal do líder ou do ditador. Eu não sei qual dos dois para ele é o ditador, se é o Lula ou o Xandão. Mas eu nunca vi uma ditadura que você pode sair do país, pode falar mal do seu país em outros países, voltar de boa, não é preso, não acontece nada. Que ditadura estranha, né, pessoal? Eu acho que essa é a verdadeira dita mole, como se falava antigamente. Porque os caras falam mal do Brasil, pede até uma invasão estrangeira ao Brasil, não acontece nada. Cadê o ditador que não bota essas pessoas no paredão? Então, essa definição deles de ditadura é bem esquisita, vocês não acham? Quer dizer que é uma ditadura porque nós temos no Brasil pessoas que estão cumprindo leis brasileiras e perseguindo pessoas que cometeram crime. Nossa, que ditadura terrível. Então, se for assim, o planeta inteiro é ditadura. Estados Unidos é ditadura, Japão, Canadá, Austrália. Não faz o menor sentido. Agora, essa fala do Marcos Duval, pessoal, ela também é crime. Eu vou explicar para vocês o que acontece. No Brasil existem leis de segurança nacional. Essas leis estavam em vigor na época da ditadura militar, que eram leis para proteger a soberania do Brasil. Mas, depois que veio a democracia, essas leis foram mudadas. Algumas foram apagadas, outras omitidas, outras deixaram de entrar em vigor e depois houveram alguns upgrades nessas leis. E um dos upgrades que houve, se eu não me falha a memória, foi em meados de 2020, na época do governo Bolsonaro. O Bolsonaro atualizou várias leis do Código Penal no artigo 359. Então tem a letra I, M, L, inclusive é por essa lei que os bolsonaristas estão presos, tá? O artigo 359M e L do Código Penal, que foi atualizado pelo Bolsonaro, substituindo as antigas leis de segurança nacional da ditadura. Essas leis falam, por exemplo, que você não pode atentar contra os poderes da República, incitar uns contra os outros, ou pedir a abolição do Estado Democrático de Direito, ou agir de forma violenta para que isso aconteça. Então essas leis foram sancionadas pelo próprio Bolsonaro. Olha que curioso. Quando o Bolsonaro sancionou essas leis, que ele deu um upgrade, o objetivo do Bolsonaro era pegar o MST. Porque o MST, alguns anos atrás, foi fazer protestos em Brasília e houve lá muita bagunça, vandalização, quebra-quebra. Chegaram a botar fogo no Ministério, eu não me lembro qual de cabeça, mas acho que foi o Ministério da Saúde, da Educação, perdão. Acho que foi o Ministério da Educação, mas eu não tenho certeza, mas botaram fogo lá no Ministério. Então o Bolsonaro esperava, com essa lei, enquadrar o MST, o pessoal da esquerda. Ele sancionou essas leis, porque ele pensou assim, bom, se o MST vier aqui fazer protesto contra o meu governo, a gente já enquadra todo mundo aí. Cada pena ali tem um número de anos, né, que a pessoa tem que cumprir se for penalizada. Então eles vão ficar até uns 20 anos presos, essa galerinha do MST. No final, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. No final, quem acabou sendo preso foram os bolsonaristas, que foram lá quebrar tudo, invadir a sede dos três poderes, queriam uma intervenção militar, queriam provocar o caos ali, né, para tentar haver um golpe de Estado. E no final eles foram enquadrados nessas mesmas leis. Então hoje, quando você vê o Bolsonaro aí chorando por anistia, que ele fala que é para eles, mas na verdade é para ele também, porque vai abrir um precedente que vai ajudar ele, vocês lembrem disso. Foi o Bolsonaro que sancionou essas leis. Aquelas faixas dos manifestantes que estavam na porta dos quartéis vieram do Palácio do Planalto, segundo apurou a Polícia Federal. Então eles estão presos lá por causa do próprio Bolsonaro. Ele queria criar um caos para que os militares intervissem, através de algum tipo de GLO ou algo do tipo, e não deixasse o Lula assumir o poder. E ele que governaria o Brasil. Então, quando você vê o Bolsonaro falando de anistia para aquele pessoal, tem que anistiar as PTLP. Lembra que eles foram presos nas leis dele mesmo. E só estão presos porque querem. Porque o Xandão aceitou um acordo da PGR para que essas pessoas fossem soltas mediante 3 condições. Pagar uma multa de R$5.000, se puderem. Se não puder, não tem problema. Ficar 2 anos sem redes sociais e fazer um cursinho de democracia. A maioria não quis. Então, se eles querem estar lá fechados com o Bolsonaro, problema deles. Não tem nem por que ser votado o projeto de anistia. Eles não querem sair de lá. Então, que fiquem lá.
Eu tinha até empatia por algumas pessoas que estavam presas lá no 8 de janeiro, que eu via elas como massa de manobra apenas, né? Daquele efeito manado, né? De seguir o gado. Mas se eles não querem sair da cadeia, pessoal, aí não tem como ter empatia. Então, eles que cumpram lá a pena toda bonitinha, o direito deles, quiserem ficar 20 anos presos, ótima, a escolha deles. Mas voltando ao Marcos Duval, essa lei que o Bolsonaro sancionou, a 359I, no caso, ela substitui uma antiga lei de segurança nacional que fala que você não pode atentar contra a soberania do país. Por exemplo, entregar território estrangeiro entregar território nacional para uma nação estrangeira, permitir exploração da nossa fauna, flora, minerais por nações estrangeiras e, principalmente, não incitar que nações estrangeiras ataquem o Brasil ou invadam o Brasil. Então, essa lei 359I, ela trata desses casos. E é exatamente o que o Marcos Duval fez. Ele pediu claramente uma invasão dos Estados Unidos ao Brasil. Agora, isso vai caber muito da interpretação, porque ali ele está pedindo aleatoriamente no vídeo, é um pouco diferente do que ele mandar um pedido para o Donald Trump. Então isso vai depender muito da interpretação do Poder Judiciário. Será que ali caracteriza um crime? Porque ele não está falando diretamente com autoridades americanas. Olha, eu quero que vocês invadam o Brasil. É só um vídeo aleatório, que pode até chegar um dia alguma autoridade americana ou não. Então, isso vai depender muito da interpretação de juízes, tá? Agora, isso que ele fez é um crime, isso também é flagrante. Vocês lembram do Daniel Silveira? Daniel Silveira fez um vídeo ameaçando até dar porrada nos ministros do STF, o Xandão mandou prender ele. Por que o Xandão mandou prender ele? Porque se ele fez um vídeo com provas contra si mesmo, isso configura flagrante na lei, na jurisprudência. Não é como você pegar, por exemplo, alguém roubando no Fraga, ou você pegar um cara tentando abusar de alguém no Fraga, etc. É a mesma coisa. Ele produziu um flagrante. Ele fez um vídeo, postou nas redes sociais, então ele está provando o flagrante do crime dele. Ele está literalmente falando, ó, eu estou cometendo um crime. Então, se o Daniel Silveira foi preso em flagrante por isso, mesmo sendo deputado, o Marcos Duval também teria que ser preso. Agora, a justiça só age quando ela é provocada. Então alguém tem que provocar a justiça, um deputado, um senador, um partido, qualquer ou até uma pessoa mesmo pode acionar a PGR ou o STF e falar, esse cara está cometendo um crime em flagrante. Ele está pedindo uma invasão estrangeira ao território brasileiro. Aí o Xandão pode decretar sim a prisão do Marcos Duval. Não sei se isso vai acontecer, mas é o que seria provável, baseado no Daniel Silveira. Deveria acontecer assim. E aí, depois de preso, o Congresso tem 15 dias para votar se mantém ele preso ou não, por causa daquele bendito foro privilegiado. É engraçado, né, que o Bolsonaro na campanha era contra o foro privilegiado, né? Depois que ele virou presidente, nunca mais tocou no assunto. Mas o foro privilegiado entende assim, se um deputado, um senador for preso, quem tem que decidir se mantém a prisão desse político é o Congresso. Como ele é senador, eu não tenho certeza se isso caberia só ao Senado, mas eu acho que sim. Porque aí o Senado teria que decidir se mantém o Marcos Duval preso ou não. Então, se o Xandão eventualmente mandar prender ele, eles teriam esse prazo de 15 dias. E como o Marcos Duval já não é um cara muito benquisto, eu não creio que o Senado iria votar contra a manutenção da prisão dele, não. Acho que ele ia continuar preso. Até porque, pessoal, esse senador ele tem problemas mentais, né? Isso é até bem óbvio, né? Para quem conhece o mínimo da história pública dele. O cara acredita que foi da SWAT. A SWAT já desmentiu isso daí, falou que ele nunca foi da SWAT. Por isso que o Dino zombou dele aquela vez lá na Câmara, falou, se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Porque o cara nunca foi da SWAT. Chama o Dino de gordo, mas ele também é gordo. Tem até um vídeo de um cara que foi entrevistar ele na rua, ele continuou andando com a mulher dele, que nem um covarde, com aqueles pneus aqui do lado, sabe, que parece até o Flávio Dino já. Mas fica chamando o outro de gordo. Ele bolou um plano maquiavélico para tentar afastar o Xandão, que ele ia grampear o Xandão a pedido do Bolsonaro, depois ia usar isso contra o Xandão, porque o Xandão não poderia ser o juiz do caso. Aquele plano bem maluco que ele criou, que até o próprio Bolsonaro falou, que papo de doido, porque não faz o menor sentido. Depois ele jogou a culpa no Daniel Silveira. Daniel Silveira, acho que até hoje é puto com ele por causa disso, né? Não, isso aí foi coisa do Daniel Silveira. Inclusive o Xandão podia pôr os dois na mesma cela, né, lá no Rio de Janeiro. Eles iam adorar ficar juntinhos na mesma cela. Afinal, o Marcos Duval é da SWAT, né? Eu acho que ele sabe se defender de um bombadão. Enfim, o cara realmente tem problemas mentais, pessoal. Depois inventou uma história de um pendrive, parecido lá com a do Bananinha, que tinha um pendrive com provas contra o Alexandre de Moraes, que ele ia fazer a República cair, que não sei o que. Ele nunca apresentou pendrive nenhum. E agora está completamente louco, né? Completamente senil, pedindo que os Estados Unidos invadam o Brasil. Bom, que nem eu falei para vocês, só para resumir o vídeo e finalizar. A justiça só age se for provocada. Então alguém que viu esse vídeo, um deputado da oposição não, agora é situação, né? Mas da oposição ao bolsonarismo, se algum deputado, senador viu esse vídeo, eles podem acionar o STF diretamente, tá? Até um líder de um partido político pode fazer isso. Então a justiça só age quando for provocada.
E aí vai depender muito do entendimento da justiça. Se a justiça entender que aquilo realmente foi um crime, conforme está lá no Código Penal 359I, que ele está pedindo para uma nação estrangeira invadir o Brasil, ou se não foi crime porque ele não pediu diretamente para nenhuma autoridade americana. Então vai depender muito da interpretação dos magistrados, dos juízes. Vamos ver o que acontece. Por mim, ele tinha que já ganhar uma prisão em flagrante, tá? Que nem aconteceu com o Daniel Silveira. Que o Daniel Silveira fez um ato de menor gravidade, né? Que ele só queria dar porrada no ministro e foi preso. Agora o cara comete um crime de uma lei do próprio Bolsonaro, querendo que uma nação estrangeira invada o Brasil, gente. Tinha que estar preso imediatamente. Um flagrante aí, o Xandão tinha que pegar e botar ele na cadeia. E para finalizar o vídeo, pessoal, vamos cá entre nós, né? Que coisa ridícula, patética, né? A que ponto de loucura os bolsonaristas não chegaram, né? Querer que os Estados Unidos invadam o Brasil? Beleza, e quantas pessoas não vão morrer nessa brincadeira idiota deles só para tentar salvar o mito? Quantos brasileiros não vão morrer? Principalmente soldados ou pessoas civis, inocentes, podem ser abusadas por americanos, agredidos, assassinados, etc. Isso é ser patriota? Querer que uma nação estrangeira, que é a maior potência militar do planeta, invada o seu país? Eles vão invadir por onde? Pelo Rio de Janeiro, que é litoral? Por Salvador, pela Bahia? Ou já vão pousar direto ali em Brasília? Cara, é ridículo. É ridículo demais, gente. O cara diz que é patriota, usa a bandeirinha do Brasil, Deus, pátria, família, mas quer que a maior potência militar do planeta invada o nosso país. Gente do céu, eu não sei qual é o limite desses bolsonaristas, mas para mim ele já devia ser preso em flagrante. E só para complementar aqui o vídeo, o Bananinha também deveria ser preso, pessoal. Porque isso que ele faz, ficar viajando para os Estados Unidos pedindo sanções contra o próprio Brasil, podia ser enquadrado nessa mesma lei. Ele está incitando nações estrangeiras, inclusive o PL que agora fazer no mundo todo, Europa, Ásia, né, para salvar o Bolsonaro. Eles querem fazer um tour de fake news para salvar o Bolsonaro e atacar o Brasil. Então isso é crime contra a pátria, tá? Eu acho que está na hora da justiça agir, porque enquanto a gente está aqui vivendo nossa vida, eles estão conspirando contra o nosso país e o nosso povo. E eu sou patriota de verdade. Jamais eu iria aceitar uma nação estrangeira invadindo e matando os nossos conterrâneos, pessoal. Isso é ser patriota. O que eles estão fazendo é crime de lesa pátria, tá? Lesa pátria. Eles são os traidores da pátria, vagabundos. Tá na hora da justiça agir. Tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe, né? Dá um like aí no canal, se inscreve e ativa o sininho para você ser notificado, compartilha nas redes sociais para as pessoas verem os absurdos que os bolsonaristas estão fazendo. Comente aí também sua opinião, que é importante, dá engajamento, tá bom? Comente aí qualquer coisa, se concorda, se discorda, até porque eu não apago comentários, tá? Só quando a pessoa é muito agressiva. Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, tá? Até a próxima.